Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Wagner. Sejam bem-vindas e bem-vindas ao nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema proposto, né? Referente às técnicas de finalização e montagem de pratos, os elementos, né? Que a gente utiliza, textura, cores, ponto focal e alguns, né? Elementos diferenciados na montagem, tanto na montagem quanto na finalização dos pratos, né? O papel do chefe, nesse momento, ele vai imprimir, né, as suas sensações, enquanto o meu comensal vai gerar essa expectativa, né, daquilo que geralmente, como a gente diz no ditado popular, né, a gente come com os olhos. Então o chefe ele tem que lidar, né, e imprimir isso da melhor forma. Alguns chefes renomados, alguns utilizam de alguns rabiscos, né, faz os desenhos, faz essa montagem, ele imagina, né? Ele pensa antes de imprimir, né? Antes de finalizar, depois das cocções prontas, ele já imprimiu aquilo ali no papel, então ele já tem ideia do formato, do fluxo, né? Se meu prato ele vai ser um prato que ele vai ter equilíbrio, se o meu prato ele vai ter total unidade, né? Ele vai se conversar, né? Os elementos. E é importante ressaltar também que esses elementos, todos os elementos que eles vão ao prato, eles têm que ser comestíveis, né? Não existe, né, a gente imprimir, o chefe colocar algum elemento no prato que não seja comestíveis, né? E para que isso aconteça, também é importante a gente falar um pouquinho, né, desde lá da escolha dos ingredientes, né, quanto a utensílios que a gente vai ser utilizado, né, como que a gente trabalha essas cores num pratos, né, como que a gente realça essas cores utilizando algumas técnicas de branqueamentos, onde a gente vai, né, ativar, a gente vai fazer com que essas cores fiquem mais vibrantes no prato, né? Eu trouxe três regrinhas básicas aqui, eu acredito que algumas você conhece. Desde já eu já peço desculpa, né, ao desenho, não está perfeito, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho, né, de forma bem dinâmica. O primeiro prato que eu trouxe aqui é o prato alvo, né? Eu estou trabalhando ele em uma louça branca. Eu poderia hoje a cozinha nos permite a trabalhar em outros formatos de pratos, né? Outras cores, desde quando isso, né, seja uma coisa harmônica, né? A gente hoje na cozinha tenta fugir um pouco do prato monocromático. Quanto mais a gente trabalhar essas cores, né, textura, mais atrativo vai ser o meu prato. Então, meu primeiro prato aqui seria o prato alvo, né? Onde a minha proteína aqui ela está em um ponto central, né? Em seguida, na minha segunda linha, eu iria trabalhar com as cores, né? Essas cores de forma harmônica, né? Que tanto harmonizasse com a minha louça quanto com o tipo da minha proteína, né? Por última linha é a borda. Essa borda é importante ressaltar que ela tem que ser sempre, né, ficar livre de qualquer elemento, tem que ser branca. O meu ponto, o meu alvo principal aqui nesse prato é a minha proteína que está centralizada ao meio. Então, nesse primeiro prato alvo aqui, eu já poderia falar para vocês de cara que eu tenho um prato equilibrado, né? Equilibrado no sentido de eu estar, né, realçando as cores, trazendo legumes, trazendo outras texturas para meu prato. Eu tenho unidade, unidade no sentido que eu tenho minha proteína que está ao meio, eu tenho os meus legumes, os meus vegetais e eu tenho minha borda, então eles estão juntos, né? Então, por eles estarem compondo no centro, centralizado no meu prato, eu posso dizer que o meu prato alvo ele tem sim unidade. Eu tenho um ponto focal, que eu já falei que é a minha proteína, né? E por último eu tenho um fluxo, né? Eu tenho um fluxo no meu prato. Então, a primeiro exemplo que eu traria para vocês e da importância do prato alvo, né? Seria essa importância da minha proteína estar bem centralizada. Um outro modelo que eu trouxe para vocês, que é bem utilizado também na cozinha hoje, e é o efeito relógio. O efeito relógio ele dá a impressão para a gente, né? Bem a dimensão disso, né? Do tema proposto, quando a gente fala de composição de cores,
de harmonização, de finalização, né? De efeito diferenciado. No caso aqui eu tentei desenhar uma Eva aqui, né? Seria meu diferenciado, mas eu poderia estar trabalhando como elemento diferenciado aqui uma espuma, de repente uma tuile. Então tudo isso são elementos diferenciados que eu posso, utilizando técnicas, né, fazer com que meu prato ele tenha esse elemento diferenciado, além dos meus outros componentes, dos meus outros elementos. Aqui eu tenho um prato que ele também segue um fluxograma, né? Aqui às 6 horas da tarde eu teria a minha proteína, né? Aqui às 10 é um amido, como se fosse um pureta. Aqui eu estou trabalhando o meu ponto focal, que seria a minha proteína. E aqui do lado um molho, né? Eu poderia trabalhar uma outra louça também, uma outra cor de louça, desde quando isso vai me harmonizar e não vai tornar o meu prato um prato, né, monocromático. Eu tenho um ponto focal, né? O layout do meu prato ele dá a entender que eu tenho um fluxograma, eu tenho um ponto central, eu estou trabalhando as cores, né? E tudo de forma equilibrada e harmônica. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, apesar de eu ter feito, né, em um prato redondo, esse é um diagrama dos terços que a gente chama na gastronomia, né? Esse diagrama, né, de terços é utilizado mais em pratos retangulares, né, até pelo formato do diagrama, né, ele é mais fácil, não é um formato que é indicado a se trabalhar nesse prato redondo, é mais para retangulares, né? Aqui a gente está trabalhando dois pontos, o ponto A, né? E aqui seria o meu ponto B. Meu ponto B seria meu ponto focal, né? Quando eu olhar de baixo para cima, eu como comensal, eu iria ter o meu ponto focal. Então, é assim, eu trouxe mais para exemplificar, mas é um tipo, né, de diagrama que é mais fácil a gente trabalhar em outro tipo de louça, em outro tipo de prato. Então, essas regrinhas, ela é básicas e importantes a gente saber, né, que vai facilitar, né, tanto a vida, do chefe quanto na elaboração dos pratos. Um outro ponto importante que a gente poderia citar é que a gente pode estar trabalhando alguns elementos diferenciados. Esses elementos diferenciados quais são? Uma rosa, uma flor comestível, né? Uma espuma feito no meu sifão. Tudo isso vai ajudar e vai trazer elementos diferenciados para o meu prato, né? Então, falando resumidamente assim, essas regrinhas básicas, se eu sigo que meu prato tem equilíbrio, tem unidade, tem ponto focal, meu prato, eu posso considerar que meu prato está um prato totalmente equilibrado.